Fala galera, James Nara aqui para trazer a vocês uma curiosidade bacana, falar um pouquinho sobre El Pelusa, El Pibe de Ouro, Maradona e por que não tentar desvendar algo que já foi até informado, mas trazer para vocês aqui pela primeira vez no canal Futebol na Fronteira, quantas bolas de ouro de fato Diego Armando Maradona venceu em sua carreira, porque é bom lembrar, até um tempo atrás a bola de ouro não tinha ampla concorrência, era apenas concorrida por europeus, como Maradona é argentino, por mais que ele tivesse feito grandes momentos, grandes temporadas, como especialmente de 86, quando venceu a Copa do Mundo pela Argentina, ele não foi eleito o melhor do mundo. A FIFA não, a bola de ouro, a Ballon d'Or, que é a revista francesa, fez uma reavaliação, tem todo um contexto que eu vou passar para vocês no decorrer do vídeo, explicando quantas bolas de ouro Maradona teria vencido na sua carreira. Já falo, por exemplo, já coloco aqui não é de antemão, porque eu não vou falar do Pelé, né? Estou falando agora, mas não vou falar durante o vídeo. Mas quando a bola de ouro fez essa reavaliação, declararam o Pelé como heptacampeão do prêmio, ou seja, 7 vezes campeão da bola de ouro. Também falou do Maradona, e aí sobre isso que eu trago para vocês essa curiosidade. Vou trazer um pouco de contexto, e por isso eu trouxe alguns slides para vocês saberem quais são os jogadores da época que venceram a bola de ouro e o porquê Maradona poderia ou não concorrer. Algumas fica até justo, tá? Alguns jogadores ter vencido ao invés de Maradona, porém, fato é que Maradona ele era competitivo e concorria ao prêmio. Se fosse ampla concorrência, ele estaria ali entre os três, entre o top 5 no mínimo, naqueles anos. Então, são basicamente 6 anos, 6 temporadas em que o Maradona tinha bastante competitividade, e foi basicamente o seu auge, com ênfase em 86, que foi onde ele venceu a Copa do Mundo e realmente estava muito absurdo, mas foram praticamente 6 anos onde ele teve essa concorrência, que no mínimo nomeado seria um dos nomeados mais favoritos ao prêmio. No caso de 85 a 90, esse é o recorte, vou passar para vocês aqui agora, tá? Então, essa aqui é a nossa curiosidade, quantas bolas de ouro Maradona teria ganhado, e eu trago para vocês aqui, eu vou dar uma sumidinha rapidinho para contar essa história, para contar um pouquinho, porque esse Platini também foi um dos que ganhou a bola de ouro, jogou até na época do Maradona. Bom lembrar que a Série A, na época, o campeonato italiano, era de fato o melhor campeonato do futebol mundial. Hoje você tem a Premier League, Série A era, e por muitos anos ficou como o melhor campeonato. Até a década de 90, quando o Ronaldo Fenômeno jogava na Internazionale, era também dois, ainda para muitos continuava sendo o maior campeonato do futebol europeu, mundial, enfim. Trazer para vocês aqui, então, esse período, porque isso aqui que eu falo, de 85 a 90, em 85 o Platini vence a bola de ouro, mas é bom lembrar que não tinha muito do que reclamar nesse caso, porque Platini também fez uma boa temporada. Então, o Maradona, ele jogou tão bem quanto, porém o Platini não teve grandes problemas, não tiveram tantos questionamentos quanto em alguns momentos que eu vou citar na sequência. Mas só para vocês terem uma ideia, quando eu falei da bola de ouro, ela começou em 56. Em 1956 iniciou essa premiação e ela permaneceu apenas entre os europeus até 95. Em 95 virou ampla concorrência, tanto que logo nesse primeiro ano foi um não europeu que venceu, foi o africano George Weah, que jogava no Milan na época. Então aí até começou a gerar essa dúvida. Será que, se não fosse dessa maneira, se desde o princípio fosse ampla concorrência, não haveriam mais não europeus vencendo o prêmio? Mas enfim, permaneceu assim por um bom tempo até 95 mudar. Em 2016, quando fez o aniversário de 60 anos, a revista France Football, fizeram uma reavaliação do prêmio da Ballon d'Or para ver quem poderia ter vencido no lugar dos europeus se fosse ampla concorrência. E aí aquilo que eu falei, deu o Pelé como 7 bolas de ouro, e o Maradona também deu a quantidade de premiações que teria sido dada ao ídolo argentino, à referência argentina. Eu vou trazer isso no final do vídeo, mas vou dar esse contexto primeiro a vocês. Enfim, como eu disse, em 85, o Platini ele não tinha grandes
motivos para não vencer a bola de ouro. Não ficou feio deixar a bola de ouro com o Michel Platini. Agora, o ponto vem de chega a ser ridículo, mas a gente entende o contexto, mas chega a ser ridículo. Em 86, Igor Belanov, que na época era um jogador da União Soviética, está até aí com a uniforme da União Soviética. Ele hoje é considerado um ucraniano depois do fim da União Soviética, mas foi o campeão de 86, na época jogando pelo Milan. Mas, de qualquer forma, o Belanov não tem o que comparar com o Maradona. Na verdade, é tipo assim, precisa falar? É basicamente isso, porque o Maradona venceu a Copa do Mundo com a Argentina fazendo aquele jogaço, aquele golaço, que é o gol para muitos o gol do século contra a Inglaterra nas quartas de final. Levou a Argentina na final, venceu o campeonato do mundo, isso sendo muito importante. Foi o ápice da sua carreira, sem dúvidas. Dentro desse recorte onde ele é competitivo, o ápice foi em 86. Então não tem muito o que questionar. Tanto que algumas adversárias que o Maradona enfrentou durante a sua temporada, o Belanov enfrentou e perdeu. Então, nem conseguiu vencer os times nos quais o Maradona passou, o Belanov conseguiu. Então, por que dar a bola de ouro? Simplesmente porque era europeu. Então, em 86 era um dos grandes momentos onde todo mundo fala que deveria ter dado o prêmio ao Maradona. Em 87, aí você vai acompanhar o Ruud Gullit, um alemão, um holandês, que é alemão é brincadeira, né? Camisa bem laranja, mas enfim. O holandês que era capitão, um jogador importante na seleção holandesa, que jogou no Milan, um timaço do Milan, Maradona, que com o seu pequeno time, entre aspas, o seu modesto Napoli, enfrentava um soberano, um gigantesco Milan, porque tinha Ruud Gullit, tinha Van Basten, tinha jogadores de bola de ouro, e o próprio Ruud Gullit foi um deles em 87. Maradona foi campeão da Série A, no caso do campeonato italiano, foi campeão da Copa da Itália, sendo muito importante para o time napolitano. E mesmo assim, viu um Ruud Gullit vencer a bola de ouro, simplesmente porque era europeu. Teve bons momentos, jogou bem no Milan, ok, mas o Maradona poderia também ter vencido a bola de ouro em 87, mas esse nem é um grande questionamento. De fato, eu vou trazer dois questionamentos aqui, mas em 86 é um dos grandes, talvez o maior, né? A Copa do Mundo, e a Copa do Mundo geralmente é um período onde fala muito, mexe muito com a votação das premiações, então 86 é um dos grandes marcos, um dos grandes questionamentos para quem torce para o Maradona e quem gostaria de ver uma concorrência mais ampla desde o princípio. Em 88, o Maradona concorreria com o Van Basten. Van Basten, na verdade, 88 e 89, tá? Que ele vence a bola de ouro em 88 e 89, eu já adianto isso para vocês. Ele, como vocês veem a camisa do Milan, ele jogava com o Ruud Gullit no Milan, ou seja, era um timaço. O Van Basten que não conseguiu jogar tanto tempo nessa carreira, não tem uma carreira tão longeva por lesões, mas um baita de um craque, o holandês também. Em 88, o Maradona ele é artilheiro da Série A, porém fica em segundo no campeonato italiano, atrás apenas do time do Milan, no caso, o time de Van Basten. Então, esses pontos não dá muito para reclamar, porque você está perdendo simplesmente para o cara que venceu a bola de ouro. Então, nesses detalhes também faz a diferença. Não adianta ter só o individualismo, também precisa do coletivo. E o Van Basten conseguiu ambos. Então, acaba que não fica feio. E esse é um dos jogadores onde perder para o Van Basten nessas situações não ficaria feio. O nome Maradona, de fato, ecoa muito mais do que o do Van Basten. Porém, naquele período, naquele recorte, Van Basten, de fato, não teve, não dá para questionar tanto. Poxa, mas não poderia ser do Maradona? Não ficaria feio nem para um nem para outro, mas em detalhes, Van Basten vence e de uma forma até justa. Em 89, em 89, aquilo que eu falei, ele continua com o Van Basten, e o ponto que eu vou passar para vocês em 89, o Maradona ele vence a Copa UEFA, que é considerada a Liga Europa, tá? O Lothar Matheus eu coloquei aqui, é porque eu vou falar depois, tá? Mas em 89, ele vence a Copa da UEFA com o Napoli, que é considerada a Liga Europa, então um torneio interessante, mas importante, é o torneio internacional mais importante do Napoli até hoje. Mas o Van Basten vence a Liga dos Campeões, então por isso ele também é considerado bola de ouro e até merecidamente, talvez o melhor ano do Van Basten vai ser na Liga dos Campeões, né?
Então não dá para questionar muito. Agora, em 90, que eu já trago o Lothar Matthäus, o alemão que disputou a final da Copa do Mundo contra o Maradona, a Argentina de Maradona, e vencendo a Copa do Mundo, fica com a bola de ouro. E é aquilo que eu menciono, Copa do Mundo influencia muito na votação. Não era ampla concorrência, mas dentre os europeus, você vencer a bola de ouro, vencer a Copa do Mundo, certamente vai te dar muito mais bagagem, muito mais relevância para disputar o prêmio. É o que aconteceu com o Lothar Matthäus. Venceu na Copa do Mundo de 90, como eu mencionei. Porém, aqui fica um detalhe: Maradona consegue levar uma Argentina de novo a uma final, segunda final seguida, porque em 86 eles são campeões, em 90 vem como campeões e chegam a mais uma final, tendo quase vencendo o bicampeonato. Tinha chance disso acontecer. E além disso, em clubes, Maradona é campeão da Série A de novo, campeão da Supercopa da Itália, marcando 16 gols no campeonato, ficando apenas atrás de Van Basten, que tinha 19 gols, o artilheiro daquela edição de Série A. Ou seja, uma baita temporada de Maradona, talvez uma das mais importantes, assim, mais decisivas, questão de tanto coletiva quanto individual. Às vezes ele ficava uma temporada mais individual, outra mais coletiva. Nessa talvez foi uma das mais completas que ele teve, coletiva e individual. E só faltou a Copa do Mundo para ser de forma unânime o cara, se fosse ampla concorrência, por assim dizer. Porém, Lothar Matthäus consegue vence a Copa do Mundo, e aí fica esse questionamento. Mas aí eu trago a vocês um detalhe, por quê? Eu falo do Lothar Matthäus, mas o Maradona, que está aí na época de Copa do Mundo, ele vence a Copa do Mundo, ele perde a Copa do Mundo, mas mesmo perdendo a Copa do Mundo, a France Football declara a Maradona como bola de ouro em 86 e 90. Aí eu só vou te dar esse para finalizar aqui, como assim ele é bola de ouro. Quando fez a reavaliação em 2016 do aniversário de 60 anos da France Football, eles colocaram quais jogadores poderiam ter vencido a bola de ouro, mesmo não sendo europeus. Ok. Dentro disso aqui, os europeus que venceram na época permanecem como os campeões, são os atuais campeões, continuam com um prêmio. Mas também deram, digamos que, um prêmio alternativo para uma maneira de reconhecimento, porque de fato mereciam. E se fosse na época ampla concorrência, eles venceriam. Isso foi colocado como oficial pela France Football, que é a dona do prêmio. Ou seja, Maradona é bicampeão da bola de ouro em 86 e em 90, exatamente nos anos de Copa do Mundo, onde ele crescia com a Argentina. Eu tenho aqui as anotações, aí eu peguei para vocês, e aí no caso dá como bicampeão o Maradona da bola de ouro. Oficialmente a France Football reconhece o Maradona como bicampeão da bola de ouro, o Pelé tem 7, o Maradona tem 2, e você vê a grandeza do Maradona, mesmo perdendo aquela Copa do Mundo, ele é considerado também bola de ouro, junto de Lothar Matthäus, no caso como um bola de ouro alternativo, mas sim também um bola de ouro. Até teve premiação quando o Pelé recebeu em 2013 uma bola de ouro em homenagem, cerimonial. O Maradona também recebeu a dele pela France Football. Ou seja, ambos campeões de praticamente tudo e também campeões de várias premiações, inclusive bola de ouro. Tem-se no currículo, para quem não achava, Maradona, quantas bolas de ouro teria ganhado? Mas aí eu trago vocês 2 bolas de ouro aqui no Futebol na Fronteira, beleza? Espero que tenham gostado, deixe seu like se você gostar do vídeo. Se você não gostar, além de curtir, comentar e compartilhar, deixa no comentário por que você não gostou, o que você acha que pode melhorar, e a gente vai tentar trazer na sequência dos vídeos essa melhoria que você entende que precisamos aqui para o canal, beleza? Então o like tem que ser sincero, e ficamos por aqui. Vamos trazer mais curiosidades no decorrer dos meses e novidades também, live, vídeo, enfim. Tem coisa para fazer esse ano, bastante coisa, e muito que saiu daquelas lives da Copa do Mundo, conversas que a gente teve que devem virar vídeos e até conversas ao vivo, e vocês podendo participar conosco aqui também. Fechou? Forte abraço, até a próxima. Tchau.